Se você tem um contrato entre o patrocinador e o participante, porque o contrato previdenciário é isso. Quem falou que o patrocinador pode alterar a revelia da contraparte àquele contrato? Em lugar nenhum está escrito isso. Então, nesse momento, vocês passam a ter a condição de ocupar e de exercer aquilo que lhes cabe enquanto contraparte do contrato previdenciário. Ele precisa fazer. Precisa fazer. Até porque, se houver ainda assim um corajoso, que eu não acredito que tenha, de um agente público que a revelia de um documento desse venha agir em desfavor da causa, você pode até encerrar o âmbito administrativo, mas em âmbito judicial você vai com muita força. Vai com muita força, vai causar muito problema. E a capacidade de reverter um processo desse em âmbito judicial nessas condições é absoluto, na minha opinião. Embora o Poder Judiciário você não possa ter garantia de nada, mas os elementos são muito fortes, né? O importante é o seguinte: se o participante assistido não fizer isso, ninguém fará por vocês. Isso tem que ficar muito claro. O interesse é de vocês. Quem tem algo a perder são vocês, né? Se não houver um movimento, não houver uma reação, as partes que têm outro interesse, elas vão agir, né? Então, a retirada de patrocínio, você simplesmente extingue o plano, e ao extinguir o plano, se essa entidade administra somente esse plano, a entidade perde o objeto existencial, ela não tem mais o que fazer. Ela só tem esse plano para administrar, ela só pode administrar plano de benefícios. O que ela vai fazer? Ela vai acabar também. Então perceba que com a retirada de patrocínio, o patrocinador resolve, entre aspas, dois problemas, né? Ele fica sem o risco atuarial, que eu mencionei aqui para vocês, e sem o compromisso de patrocinador junto à entidade de previdência. É o caminho mais curto para, no entendimento de muitos patrocinadores, resolver o problema. Bom, mas por que ele não faz isso de pronto? Bom, porque se ele fizesse de pronto, assusta, né? É reação natural. Eu citei exemplos aqui de pessoas com 80 e poucos anos, mas não precisa ter essa idade. Qualquer pessoa que trabalhou a vida toda, pagou a vida toda e teve expectativa a vida toda de entrar em gozo de benefício e ter uma cobertura, do nada, da noite para o dia, é informado que não tem mais nada, não tem direito a nada, está aqui um cheque, você se vira daqui até seus últimos dias. É claro que isso gera uma reação, isso gera naturalmente, né, um impacto que pode trazer para a empresa alguma dificuldade. Então, costuma ser mais fácil fazer isso em doses homeopáticas, né? A história do gato que já caiu do telhado há muito tempo, mas primeiro ele vai subir no telhado, ele vai se escorregar e depois ele cai, né? Eventualmente um primeiro passo pode ser uma cisão, né? E aí você passa da cisão até alguns elementos importantes. Por exemplo, olha, a gente vai cindir porque isso é para otimizar a gestão dos planos, mas não sou eu que estou dizendo isso, está escrito no relatório anual da Real Grandeza, a gente vai mostrar aqui para vocês. Esse é o argumento, é para otimizar a gestão dos planos. Bom, eu procurei pelo menos ser suficientemente claro para mostrar para vocês que isso não acontece. Isso não acontece, você não vai otimizar nada, você vai agravar riscos, né? Bom, se a solicitação foi para isso e isso não vai acontecer, qual que é então o interesse? Será que é legal o seguinte: olha, infelizmente depois da cisão, para surpresa de ninguém, pelo menos de vocês, eu espero, né? O risco das duas partes aumentou. Não tem nada de novo, né? Isso até a gente sabe, né? Mas durante o processo de cisão ninguém vai falar isso para vocês. Depois do processo, vão falar para você: olha, esse plano, infelizmente, a massa ficou diminuta, esse aqui também já não tem. E, infelizmente, o plano não se sustenta, ele vai ter um déficit tão grande que o melhor que a gente faz é acabar com ele agora. Está claro que aí já não é uma questão de intenção, é uma questão de má intenção. Coloca o problema de uma forma que não lhe resta alternativa. Não, pensando bem, se vai consumir todo o meu benefício para fazer equacionamento, é melhor, o menor prejuízo é o primeiro. A gente já ouviu isso, né, várias vezes, né? Menor prejuízo é o primeiro, mas aqui é maldade, né? Então a retirada de patrocínio, ela tem esses efeitos, né? Às vezes, quando você não vai fazer ou não quer fazer a retirada de patrocínio para não acabar com o plano, esses são os casos que você tem uma boa intenção para com os participantes assistidos. Aí você faz o seguinte: você preserva o plano de benefícios
e faz o seguinte: olha, essa entidade está muito cara, nós vamos preservar o plano de benefícios, nós vamos colocar esse plano para ser administrado por outra entidade de previdência. E aí não se tem maiores resistências em relação à cisão. Você faz a cisão, os planos aqui, eles vão ser planos que a entidade hoje ela vai olhar, vai analisar, falar: isso aqui é plano que não tem sustentação, tá? Mas se você tiver a condição de pegar esse plano e transferir para outra entidade para administrá-lo, é possível que você tenha uma entidade que tenha a capacidade, a intenção de fazer a gestão desse plano. Isso é possível? É. Porque tem duas variáveis aqui. Você tem uma variável de curtíssimo prazo e uma variável de longo prazo. Para a entidade de previdência, que isso aqui não deixa de ser um negócio, sob esse aspecto, a entidade está recebendo um grande volume de recursos. Eventualmente resolve o problema de caixa da entidade no curto prazo. Se daqui a 5, 6 anos o plano vai fazer água, o plano vai gerar um déficit extraordinário, que já é calculável hoje, mas a entidade não precisa evidenciar, ela recebe o plano para resolver o problema de caixa administrativo dela, e lá na frente fala: olha, fiz tudo que eu pude, mas a gente vai ter que encerrar esse plano. É só uma questão de tempo, né? Mas observem que nesse caso, o plano ele vai para uma entidade que já administra outros planos, naturalmente que a entidade de origem continua deixando de existir, porque ela não tem mais plano nenhum para administrar. O que não quer dizer que num segundo momento esse plano que veio para cá, né, ele não possa vir a ser objeto de retirada de patrocínio por uma questão de insolvência. Detalhe é que essa insolvência ela já pode ser conhecida hoje, mas ela não é assumida pela entidade de destino por uma questão de interesse comercial, interesse financeiro e não previdenciário, tá? Então vamos lá, vamos falar agora da cisão, que a gente já falou de outras coisas. Eu acho que já dá para a gente falar com mais tranquilidade sobre a danada da cisão. Olha só, cisão, primeiro problema da cisão, além de tudo que eu já falei aqui, ele é um dos assuntos desses muitos que eu trouxe aqui que não tem normatização. Tá, mas isso é um problema ou não é um problema? Não, isso é um problema gigante. Não ter normatização significa dizer o seguinte: ó, você tem previsão legal de operação e você vai depender muito da boa vontade, da interpretação da Previc. Basicamente é isso. Não normatizar significa isso. Quer dizer o seguinte: a regra é uma regra teórica que vai ter fundamento lateral ou inspiração em outras operações, mas no limite quem vai falar sim ou não é a Previc. Isso é a pior coisa que pode existir. Você depender da subjetividade de agentes públicos, que não deveriam ter maiores graus de liberdade, deveria fazer simplesmente o cumprimento da lei, né? Então, primeiro ponto, esse assunto não tem normatização, ele tem previsão legal. Artigo 33 da Lei 109 prevê lá no seu inciso 2 a possibilidade dessa operação, assim como as demais, que a gente vai citar aqui também: incorporação, fusão, a cisão está ali também. Então quer dizer o seguinte: a lei prevê a possibilidade de, mas não tem norma para falar como que isso vai acontecer. Bom, então está aberto o caminho para as questões que eu disse aqui em tese que podem acontecer e que não deveriam, mas por não ter norma acaba acontecendo. E aí, quando a gente olha para trás e vê histórico de cisões e de operações dessa natureza, a gente vê coisas que a gente não acredita. Mas a justificativa invariavelmente é essa: olha, não tem norma, a gente tentou aplicar a melhor técnica. Não, a boa técnica, as melhores, melhores práticas. Isso é muito ruim. Então, primeiro ponto, esse assunto aqui ele não é normatizado, dá margem para muita subjetividade. Uma outra coisa, eu peço desculpas, eu não mencionei ao final, e eu estou vendo que o pessoal às vezes tira essa apresentação é para vocês, tá? Está à disposição para distribuir, fiquem à vontade, não tem nenhum problema, o material é público, vai ficar à disposição de cada um de vocês, tá? Então, ponto, esse assunto não é normatizado, né? A gente acabou de falar a respeito disso aqui. Eu acho que já não tem mais dúvidas que após a cisão, cada uma das partes tem um agravamento do risco atuarial. Claro que eu estou me referindo a um plano de benefícios definido. A nossa pauta aqui é um plano de benefícios definido administrado pela Real Grandeza. Por isso que eu estou me atendo a plano de benefícios definido que tem risco atuarial. Se fosse um plano CD, um plano de contribuição definido, que é um plano financeiro, essas variáveis elas seriam menos gravosas sob a ótica dos riscos, né?
Mas no plano de benefício definido, não, porque ele normalmente ele embuta em renda vitalícia. Então, essa variável atuarial ela é relevante, tá? Então, a gente já explicou que, de fato, a cisão ela tem esse efeito colateral e a gente acabou antecipando essas questões relacionadas à dispersão das probabilidades e, ao mesmo tempo, concentração de riscos. Eu acho que da forma que a gente tratou com vocês, ficou minimamente ou suficientemente claro para a gente poder, dessa tela, a gente poder avançar. Mas se tiver alguma dúvida, fique à vontade que a gente retoma. Por que faz sentido a gente falar em cisão e falar em cisão nos termos do que eu aqui estou compartilhando com vocês? Porque quando a gente visita o site da Real Grandeza e vai procurar conhecer um pouco o relatório anual de 2023, a gente se depara com algumas questões que nos preocupam. Então eu trouxe alguns pontos, poucos, né, que me trouxeram preocupação, e eu não vou ser covarde ao ponto de exigir que vocês leiam o que está aqui. Então a gente... Opa! É isso aqui. A gente deu um zoom na parte que mais me interessa desse comunicado aqui, né? Está escrito ali o seguinte, ó: por solicitação da Eletrobras. Antes da gente avançar nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Em relação a esse plano BD administrado pela Real Grandeza, qual é o papel da Eletrobras? A Eletrobras é o quê? Eu não quero ouvir patrocinador, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, porque ela não é patrocinadora. A Eletrobras, formalmente, ela não é nada. Está claro, pessoal? Ela pode ser a controladora de Furnas, nenhum problema. Isso é uma questão de organização societária. Os patrocinadores desse plano aqui, Furnas e Eletronuclear. Ponto. Essas são as pessoas jurídicas que podem pleitear alguma coisa em relação à Real Grandeza. Não, Zé, mas na prática não é assim. Na prática a gente sabe que se a Eletrobras pedir, o cara lá não fizer, ele vai ser penalizado. Mas esse é um problema que não alcança a relação previdenciária. Isso é um problema de outra esfera. A questão do final do ano teve uma assembleia que com isso extinguiu Furnas, virou tudo Eletrobras. Específica assembleia para isso. Assembleia de acionistas, né? De acionistas. Tá. Agora não sei se isso, o CNPJ de Furnas com isso, morreu ou não, ou vai ser incorporado. A sucessão não é automática, ele tem que ter um convênio de adesão estabelecido junto à Real Grandeza para se apresentar como patrocinador. Então, isso não tem ainda. Mas deve ter em breve. Perfeito. Pessoal, é claro que há essa sucessão, eu tenho clareza em relação a isso, tá? Mas, por favor. Essa assembleia aí, ela não extinguiu Furnas, ela autorizou o processo que continuasse. Entendeu? Nessa assembleia de dezembro, né, foi em final de dezembro, ela não extinguiu Furnas, ela simplesmente autorizou que o processo de incorporação de Furnas à Eletrobras continuasse. Entendeu? Autorizou, não sei se estudos, ou não acho que não é mais a fase de estudos, é uma fase de implementação. Mas a figura jurídica Furnas, ela continua existindo hoje. Hoje ela ainda existe. Como ele está dizendo aqui, realmente Furnas é a patrocinadora da Fundação Real Grandeza. Apesar de que todas as ordens são emitidas pela Eletrobras, hoje o presidente de Furnas é tipo uma rainha da Inglaterra, a figura jurídica Furnas continua existindo. Sim, por enquanto ainda não. A questão temporal ela faz diferença nesse processo, porque eu diria assim, eu entendo perfeitamente, e eu sei que amanhã ou ontem vai ser exatamente isso, mas a gente está na posição de dezembro de 2023, e se em termos de legalidade Eletrobras sucede Furnas, se é isso, em termos de legitimidade naquela data isso não se observa. Eletrobras não tem naquela data legitimidade para comparecer na relação previdenciária, porque ainda não estabeleceu essa relação por meio de um convênio de adesão. Isso integra a relação previdenciária, assim como tem o regulamento, tem inscrição do participante e tem o convênio de adesão. Isso não foi estabelecido ainda. Então, mas isso é irrelevante porque amanhã será, tá? Mas até amanhã você tem pelo menos hoje ainda para fazer alguma coisa. Então o tempo aqui ele faz diferença, né? O momento em que se dá esse tipo de informação aqui, por exemplo, isso aqui não é algo que tenha legitimidade.
né? Então, se a Real Grandeza acolher um pedido de uma Eletrobras que em algum momento sucederá a Furnas, se isso fosse o nome da Previc, por exemplo, a Previc não poderia, ela teria que devolver um processo desse, porque a Eletrobras naquela data não participa da relação previdenciária, né? Seria o mesmo que o Bradesco pedisse a retirada de patrocínio do Banco do Brasil em relação ao plano 1 da Previ. Basicamente é isso. Por quê? Porque o Bradesco um dia vai comprar o Banco do Brasil, quem sabe, né? Então aqui a gente começa assim, solicitação da Eletrobras para otimizar a gestão dos planos. Olha só, hein? Se a gente não tivesse falado com vocês antes, né? Isso não vai acontecer. Por tudo que a gente falou com vocês, não vai haver essa otimização, né? Em nenhum aspecto, ainda que os planos ficassem com o mesmo nível de risco, você vai estar duplicando o trabalho de administração. Ao invés de você controlar um plano, você passa a controlar 2. Ao invés de fazer um balanceio, você tem que fazer 2. Informações da Previ, que agora é 2 vezes. Tudo em duplicidade. Você está otimizando exatamente o quê? Quando você faz uma cisão? Nada, né? Não tem otimização de planos. Está falando aqui em alcançar a questão de saúde. Essa é uma questão importante. Saúde e previdência não combinam. Isso não é só uma opinião minha, não, tá? O que traz a Lei 109, permitindo que quem, à época, lá em 2001, já administrasse plano de saúde junto com previdência, permanecesse, foi assim, aquela forçação de barra da exceção para não criar maior problema, mas isso não é recomendável. A última intervenção, pelo menos foi a que eu assinei, inclusive, foi na GIAP, lá em Brasília, foi exatamente para separar saúde de previdência, porque o que estava acontecendo é que as duas estavam indo muito mal, né? Houve a cisão, agora cada um tem a sua dor, e cada um está procurando solução e está tendo êxito, né? Então, quando você mistura saúde e previdência, de fato, não é uma melhor receita, né? Então, percebam, com base nessa solicitação e para otimizar a gestão dos planos, está sendo viabilizada a cisão do plano BD, de modo que o patrimônio constituído por Furnas e seus empregados fique separado da Eletronuclear e seus empregados, e mais o projeto em relação à saúde. Bom, eu acho que de tudo que a gente falou, que a gente acabou antecipando, pelo menos a minha opinião, de que o que aqui está sendo apresentado, particularmente em relação a esses pontos aqui, não faz sentido, não tem sustentação, tá? Pois não. Eu acho que isso não faz sentido do ponto de vista de Eletronuclear, mas do ponto de vista de Eletrobras faz total sentido ela tirar a parte do BD da Rio Grandeza e juntar com o chefe, com a Eletrosul, com a Eletronorte, com a própria Eletrobras. Para ela faz sentido, ela estará otimizando do lado dela a Eletrobras, mas por outro lado, o que fica com a Eletronuclear, ou que fica da Eletronuclear / Rio Grandeza, não está otimizando de forma alguma. Isso aí é que eu entendi. Está otimizando para ela e não para quem fica na Eletronuclear. Não, você está perfeito e eu agradeço, mas é porque a interlocução que eu tenho aqui é com vocês, né? Então, eu não vou defender que o interesse da Eletrobras, eu entendo, é óbvio, né? O ponto que eu trago aqui é o seguinte: o interesse da Eletrobras, em qualquer relação previdenciária, o interesse normalmente do patrocinador, tem como contrapartida o comprometimento do interesse do participante do assistido. Esse é o ponto. Otimizar o interesse da Eletrobras significa diminuir aquilo que lhes é de direito. Basicamente é isso. Por isso que eu não vejo sentido, inclusive na abordagem que ele se encontra, porque esse relatório aqui ele é muito mais dirigido aos participantes e assistidos e ao público em geral do que ao patrocinador. Esse documento aqui ele tem que ser impresso e disponibilizado para cada participante e para cada assistido. É o que está na lei. Então o público-alvo é o participante assistido. O participante assistido lê isso aqui, ele deveria entender que isso aqui é dentro do seu interesse. Realmente a otimização vai ser boa para mim, né? Agora, eu tenho muita dúvida se a cisão desses planos vai resultar numa fusão ou numa incorporação, como eu entendi do que você mencionou, lá na frente, porque também não seria muito racional. Poderia ser racional sob ótica quantitativa, mas cada plano desse tem uma regra. Você estaria tendo aí não mais um risco atuarial, você teria risco jurídico, tá? E eu não conheço nenhuma entidade, nenhum patrocinador que tope esse risco. Por exemplo, já que eu citei tantas vezes o Banco do Brasil, o Banco do Brasil incorporou vários bancos.
né, no Brasil. Todos eles, cada um desses bancos, o Banco do Brasil optou por manter a entidade de previdência e o plano de previdência, alguns deles de benefício definido, e não admitiu que fossem incorporados pelo plano da Previ. Por quê? Risco jurídico. Eram regras diferentes e normalmente você tem essa incorporação ou essa fusão, é natural que o participante ele olhe para o lado e vá buscar uma equiparação ou um tratamento isonômico no âmbito judicial. E em geral ele ganha. Então, para evitar esse risco, ninguém faz. Então, eu não acredito que haja essa intenção, mas eu não tenho elementos para falar que não tem, tá? Um outro ponto ainda nesse mesmo relatório anual diz respeito ao plano, diz respeito à relevância desse plano, né? Esse plano ele representa 90% da Real Grandeza. Então, se você faz a cisão, uma parte pode se tornar insolvente, a outra pode ser objeto de transferência de gerenciamento, já que a ideia é, de fato, você, tudo indica, né, que seja ter uma única entidade para administrar todos os planos. Bom, a Real Grandeza ela não vai ter viabilidade econômica, já que a gente falou em viabilidade econômica ali atrás. Tá, mas a entidade acaba, a entidade acaba, etc., mas e a governança? Como fica a governança? Perceba que a governança da Real Grandeza hoje, ela é com base na Lei 108, vocês têm participação paritária no Conselho. Se você cria uma entidade nova hoje, com patrocinador privado, né? A governança é 109. Vocês vão ter os 33%, né? Ou um terço, cadê o Otávio? Está aqui. Ou um terço, né? Da composição dos conselhos, o que muda significativamente. Será que governança interessa? Olha, me parece que sim. Eu entendo que governança é algo caro. E se a gente tem dúvida, é só olhar o mundo corporativo. Quanto que se paga para se ter controle de uma empresa, quanto se paga para ter uma posição estratégica na empresa. Se alguém tem dúvida, dá uma olhadinha no balanço das maiores entidades de previdência, qual é o preço contabilizado de ações, por exemplo, da Vale do Rio Doce, e compara com o valor de mercado. Vocês vão ter ali um markup ali de 40%, 45%. E o que justifica esse markup aqui é o interesse estratégico. Essas entidades de previdência têm uma posição de controle na Vale do Rio Doce que faz com que as ações que elas possuem, pela quantidade, valha mais do que o valor da ação no varejo. E isso com laudos, com reconhecimento, com pronunciamento do CFC que reconhece, né, essa prática, e isso só indica quanto que governança tem valor, tá? Então, aqui a gente está falando em, se houver uma transferência de gerenciamento, resulta no fim da Real Grandeza, em função dessa relevância desse plano, 3/4 dos participantes, 90% das reservas. Mas nesse aspecto também vale a pena voltar àquele ponto que eu mencionei. Embora a Furnas tenha 88,5% dos participantes e a Eletronuclear tem 11,5% dos participantes, quando se fizer o cálculo, porque aqui é quantitativo, quando você fizer o cálculo qualitativo, para saber o seguinte, olha, das reservas constituídas em relação a esse plano, será que as reservas, né, os ativos, né, os recursos financeiros, eles vão ter essa mesma proporção? O que vocês acham? Não precisa pensar muito, não tem nenhuma relação. Nenhuma relação. A provisão matemática desse grupo é em função do seu risco. E a provisão matemática desse grupo também é em função do seu risco. E aí a gente entra numa outra discussão muito relevante. Como é que calcula esse risco? Né? Eu coloquei de uma forma uma forma respeitosa, mas uma forma mais simples, né, de trazer a questão do risco atuarial. Eu trouxe a questão da seleção de grupos e cisão e a questão de quem vai viver mais, quem vai viver menos. Mas essa é uma das inúmeras hipóteses e premissas que são utilizadas no chamado cálculo atuarial. Essa é apenas uma das hipóteses. Você ainda tem o valor da moeda, quer dizer, inflação. Você tem, para quem tem participantes ativos ainda, rotatividade. Você tem a composição familiar, se a família é real ou não. E você tem uma variável
e eu acho que é importante atenção nesse ponto. Existe uma variável que é mais sensível tecnicamente do que a longevidade, que é a taxa de juros, e às vezes não é tão discutida assim. Vou me valer novamente da lei dos grandes números. O pessoal tem mania de falar o seguinte: olha, eu fico preocupado porque as pessoas estão vendo cada vez mais, e daqui a pouco a gente está vendo 120, 130, 140 anos. Percebam que, a depender da taxa de juros que se utilize para trazer essas parcelas a valor presente, a partir de um certo ponto, isso é princípio de perpetuidade, a partir de um certo ponto essas parcelas não valem nada. Se você vai descontar a partir do centésima parcela a uma taxa de juros real de 5, 6% para valor presente, a parcela 201, 202, 203, 204 vai valer centavos, não pesa nada, nada, nada. Não faz diferença se você vai ver 180 anos ou 200 para esse fim. Agora resolve mexer na taxa de juros. Se você altera a taxa de juros em meio ponto percentual, você consegue transformar déficits em superávites e vice-versa. E aí vem a pergunta: quem é que estabelece a taxa de juros? Bom, quem indica é a área de investimentos, que é referendada pelo atuário, a diretoria acolhe e quem aprova é o Conselho Deliberativo. E você tem margem, existe regra para isso. Você tem um arranjo, você tem uma faixa para escolher a taxa de juros que é considerada mais adequada. E nessa arranjo, nessa faixa, essa variação de meio ponto percentual é perfeitamente possível. Vocês sabem qual que é a taxa de juros real do plano BD utilizado, né, para o plano BD da Real Grandeza? Hoje, 4,89, né? 4,89 é muito ou é pouco, hein, pessoal? Isso, é a taxa real, né? Então, 4,89 mais inflação, deve ser IPCA ou INPC. INPC. Pessoal, olha, resposta de economista, né? É muito ou é pouco? Depende. Não importa se ela é muito ou é pouco, ela tem que espelhar da forma mais adequada a realidade da carteira de investimentos da Real Grandeza, porque esse número mal escolhido, ele pode de alguma forma esconder resultados importantes. Então vamos lá. Alguns patrocinadores públicos, e nesse caso específico eu não me refiro nem a Eletrobras, nem nenhuma empresa do grupo, porque eu desconheço, mas eu tenho empresas com as quais eu já trabalhei como clientes, que a patrocinadora, a cada avaliação autorial, ela pediu o seguinte: olha, esconde resultado, porque se você eventualmente apresentar um superávit, isso resultar em redução de contribuições, amanhã, se precisar aumentar, eu não consigo, porque eu não vou conseguir orçamento para aumentar a contribuição. Então dá um jeito e agrava essas hipóteses, coloca a pessoa vivendo uns 200 anos, né? Claro que tem limite para isso, e a gente não faz esse tipo de trabalho, estou falando de demandas que a gente recebe. Por outro lado, há empresas que fazem. E aí, se você escolhe uma taxa de juros, por exemplo, muito elevada, o que você está dizendo é o seguinte: você está afirmando que você vai ter a capacidade de ir ao mercado, conseguir aquele nível de rentabilidade, por consequência você não precisa ter contribuições. Então você esconde déficits, projetando uma rentabilidade que você sabe que não vai alcançar, mas que está dentro daqueles limites. Se a taxa de 4,89 mais IPCA ou INPC for uma realidade da Real Grandeza, beleza. Se não for, pode estar minimizando déficits ou minimizando superávites, se ela estiver sub ou superestimada. Tem entidades, por exemplo, que aproveitam momentos que entendem que são bons e reduzem a taxa de juros, às vezes desnecessariamente. Ela consome resultado. A depender das outras variáveis, pode gerar déficit. Tá? Essa variável taxa de juros, ela é tão relevante ou mais do que a longevidade. Eu sugiro que seja o principal ponto de atenção quando vocês tiverem a possibilidade de participar dessas discussões. Conhecer por que a taxa é 4,89. Como é que se chegou nessa taxa? Qual foi o fundamento para chegar nessa taxa? Tá?